Vamos agora atender a você que está participando com a gente através do e-mail e do Twitter. A Leila tem uma pergunta para o Padre Wagner. O Paulinho, ele está perguntando o seguinte: pecar contra o espírito é cometer que tipo de pecado? Então, veja bem, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Foi no dia dessa semana, né, foi desses dias, foi desses né? dias. O Evangelho, vamos ver se eu consigo encontrar, onde na Sagrada Escritura, Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia, né? Ou o pecado contra o Espírito Santo. Se eu não encontrar agora, não tem problema não, mas Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo, ele é um pecado eterno e, portanto, é um pecado imperdoável. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Fundamentalmente, é aquele fechamento total, radical, da consciência humana, do coração humano, para o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Quando a pessoa, de forma obstinada, né, radical, ela se fecha totalmente. É claro que é impossível nós, olhando de fora, é impossível nós dizermos, olha, aquela pessoa cometeu um pecado contra o Espírito Santo. Por exemplo, gente que diz, uma pessoa falou uma besteira, falou um pecado, falou um palavrão contra o Espírito Santo. Mas isso não é o pecado contra o Espírito Santo. É um desrespeito, sem dúvida, à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o pecado contra o Espírito Santo, por que ele é imperdoável? Porque a pessoa, ela fecha de tal forma o seu coração que não aceita o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, não aceita de forma obstinada a salvação que Jesus nos concedeu. Então, na realidade, é um pecado contra a fé. É um pecado contra a fé. É um pecado contra o amor, é um pecado contra a esperança. A pessoa se fecha. Agora, se essa pessoa, ela se arrepende a ponto de realmente ela se abrir à misericórdia de Deus, aquela confiança no amor que Deus tem por todos nós, agora é claro, né, essa pessoa é perdoada. Agora o problema é a obstinação, é o coração obstinado, fechado radicalmente ao amor do Senhor, à misericórdia, à graça de Deus. Alguns também explicam o pecado contra o Espírito Santo no sentido do pecado contra a verdade. É aquela pessoa que, de forma obstinada, ela fecha o seu coração para a verdade. Olha, mesmo que a pessoa não chegue ao conhecimento explícito, à profissão de fé explícita de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar um budista, uma pessoa de uma religião não cristã, que a pessoa não chegue a professar a sua fé em Jesus Cristo como único Senhor, como Salvador. Mas, se essa pessoa se deixa mover pela sua consciência, no sentido da busca da verdade, da busca do bem, essa pessoa faz um caminho que não leva ela a pecar contra o Espírito Santo. Porque, certo, existe uma ação da graça de Deus, mesmo naqueles que não são cristãos, existe uma ação da graça de Deus, conduzindo, impelindo aquele coração ao bem, ao amor, à justiça, à verdade. Agora, quando o coração se fecha totalmente a isso, aí nós temos o pecado contra o Espírito Santo. Não sei se foi claro. Foi sim, é porque não é fácil explicar essas coisas, padre. Muito obrigado, viu? Seguimos em frente, ainda dá tempo de, nesse bloco, Eliana Sá responder a mais uma pergunta. É a Leila quem traz para a gente. Do Twitter ou do e-mail, Leila? Por e-mail. A Fabiana, ela é de São Miguel Paulista, São Paulo, e ela diz o seguinte: já estou com 33 anos, já estive em uma congregação religiosa, já saí, já morei fora do país, voltei e não consigo discernir a minha vocação. O que fazer? Não consigo um diretor espiritual.
A primeira dica justamente era a respeito de um diretor espiritual. Qual a cidade dela? São Miguel Paulista, São Paulo. São Miguel Paulista. Então, querida, realmente um diretor espiritual neste caso ele é fundamental, né? Porque a direção espiritual faz com que alguém, né, que não está envolvido afetivamente com você, com a sua história, né, possa lhe orientar, né, a partir buscando justamente a vontade de Deus e ajudando você a penetrar, porque na verdade o diretor espiritual ele vai nos dando pistas, né, ele vai orientando para que a gente possa realmente discernir a respeito da nossa vocação, a respeito de vários aspectos da nossa vida, não só na questão vocacional. Mas, já que você ainda não encontrou um diretor espiritual, eu acho que você poderia procurar aí em São Miguel Paulista uma psicóloga, um psicólogo católico, né, que possa lhe orientar. Outra ajuda também que pode ser muito eficaz, nas equipes de Nossa Senhora, nós temos muitos casais que são casais coordenadores antigos, que ajudam muitas famílias, muitos casais, muitos filhos de casais, e as equipes de Nossa Senhora fazem um trabalho assim belíssimo, tem uma formação muito profunda. Então são algumas dicas, algumas pistas, né, que a gente pode dar também para você. E outro aspecto, Fabiana, é justamente você parar um tempo diante da sua história e escrever a sua história de vida, né? Desde do que você sabe, da sua gestação, dos seus pais, vai escrevendo a sua história de vida, né? As intervenções de Deus, porque também na nossa história de vida, quando a gente para e se debruça e gasta um tempo para escrever, isso nos ajuda muito. Por quê? Porque luzes virão do seu próprio interior a respeito da sua vocação, tá bom? Eu vou estar rezando para que você encontre a ajuda adequada para seguir a sua vocação. Deus abençoe você, mas acima de tudo, saiba que você é chamada à santidade, todos nós, né? E esteja fazendo o que você estiver fazendo, você pode e deve corresponder a esse chamado da santidade. Obrigado, Eliana. Estou aqui do lado de cada plateia, estou aqui com o senhor Januário, ele é de Jaguaré, em São Paulo. Ele tem uma pergunta para o Padre Wagner. Ô, Padre Wagner, que eu sou de igreja desde bebê. Meu pai fazia culto dominical, só que tem uma palavra escrita em cima do crucifixo, quando ficou Jesus Cristo, que aparece os iniciais, INS. E eu queria decifrar e não acho essa resposta. Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar na questão do pecado contra o Espírito Santo. Pois não, só para trazer a citação bíblica. Muito obrigado, querido. É Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 29. Marcos 3, 29. E se alguém quiser aprofundar mais o seu conhecimento sobre o pecado contra o Espírito Santo, o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta no número 1864, um breve texto sobre o pecado contra o Espírito Santo. Número 1864 do Catecismo da Igreja Católica. Agora, a pergunta do Januário, não é isso? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas narram que quando Jesus foi crucificado, né, os soldados romanos colocaram em cima, né, da cabeça de Jesus, portanto, na cruz, um letreiro. Então, eu peguei aqui o Evangelho de São João, capítulo 19, não é, a partir do versículo 17. João 19, 17 diz assim: carregando a sua cruz, Jesus saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros 2, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré,
o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade. E esse letreiro estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus. E sim, ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Veja, só que lá nós temos as iniciais, como você disse, que está escrito INRI, I-N-R-I, que em latim significa Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em latim, certo? E depois serve também para o hebraico, serve também para o grego. Essa expressão, Rei dos Judeus, é uma expressão própria para o Messias, o Cristo. Então é por isso que os sumos sacerdotes não queriam que Pilatos deixasse escrito o Rei dos Judeus, e que ele disse que ele era o Rei dos Judeus. Aí Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Na realidade, ali Pilatos foi movido pelo Espírito Santo para dizer que Jesus, aquele que foi crucificado, é o Messias esperado, o Rei dos Judeus, o Cristo, certo? Então esse é o significado do INRI, em várias línguas, para que as pessoas que passassem por ali compreendessem, tanto os que sabiam hebraico, como os que sabiam grego, e também os romanos, né? Tinham soldados romanos ali e entenderam que Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Obrigado, Padre Wagner. Eu vou na seguinte trajetória. Eu vou aqui com a Eliana, depois eu vou na plateia. Tem gente que tem perguntas para o Padre Wagner. Depois vou com a Leila. E você que participa com a gente pelo telefone, tem sorteio no final do programa e você ganha 2 produtos. Eu já conto para você. Eliana, olha que pergunta mais querida. A pessoa pede para não ser identificada. Tá certo. Ela é do estado do Ceará, estado mais lindo do mundo. Ela pergunta o seguinte, ela é nossa sócia, obrigado, viu, minha querida? Obrigado. Ela pergunta o seguinte: as novenas, elas podem ser rezadas qualquer dia do ano ou somente no dia dos santos? E se eu falhar um dia da novena, eu posso, eu paro, eu continuo, eu volto ao início, como é que eu faço? Olha, em primeiro lugar, eu gosto muito de novenas, viu? A respeito das novenas, o que acontece? Por exemplo, a novena da Divina Misericórdia, que está no Diário de Santa Faustina, é uma novena em preparação para a festa da Divina Misericórdia. Jesus pede que comecemos esta novena na Sexta-feira Santa. Então, essa novena começa na Sexta-feira Santa e se encerra no sábado, que antecede o domingo da Divina Misericórdia. Os devotos de Santa Teresinha, por exemplo, costumam fazer a novena das rosas de 9 a 17 de cada mês. Mas, mesmo a novena da Divina Misericórdia, a novena das rosas, a novena de Santo Antônio, a novena de São José, que normalmente se costuma fazer no mês de março, pode ser rezada em qualquer época do ano, começar em qualquer dia, porque eu penso que a novena é também a devoção, ela faz com que a gente também cresça na nossa vida de oração. Então, a novena é uma forma concreta da gente rezar pedindo a intercessão daquele santo pelo qual nós temos afeição, nós nos identificamos, nós almejamos trilhar um caminho como aquele santo trilhou. Mas eu, por exemplo, já me esqueci. Começava a novena de Santa Teresinha, me esquecia. Depois eu, Santa Teresinha, desculpa, retomava a novena. E você sabe que eu recebia as rosas. Eu penso assim que, a respeito disso, a gente precisa ter muita liberdade, senão a gente vive uma rigidez muito grande e que, para nós, existe esse tempo, né? Para Deus não há tempo. O importante é que a gente reze, o importante é que a gente busque a santidade. E que não se esqueça que quando a gente faz uma novena, é fundamental uma partezinha que sempre tem ali na novena. Se for conforme
a vontade de Deus. Né? É isso? Isso aí. Obrigado, meu amor.